Pensador, filósofo, educador, sobretudo educador. Temos a honra, né, de ter, nesse momento, uma entrevista com o professor doutor Mário Sérgio Cortella. Professor, antes de mais nada, queria dizer que sou um fã da sua pessoa, enquanto professor, enquanto escritor, e filósofo também, que eu faço parte da área. Eu gostaria de iniciar esse momento fazendo uma pergunta, enquanto filósofo que o senhor é, e quanto educador, dentre tantos outros predicativos, né? Como o senhor percebe e analisa a atual situação da educação do Brasil? O Brasil ele saiu de uma indigência educacional muito forte, acumulada desde a fundação do país, e, portanto, nos últimos 30 anos, nós começamos a descolar da miserabilidade educacional. A educação pública no Brasil, especialmente, ela é muito prejudicada na nossa história. Nos 4 séculos iniciais, nós quase nada tivemos. Claro, era uma colonização e o Império quase nada trouxe. O período republicano, que é aquele que nós ainda vivemos, ele teve um retardamento da formação de uma escola que pudesse ser espalhada coletivamente, tanto no nível superior quanto na educação básica. Mas, nos últimos 30 anos, nós começamos a descolar dessa condição. Se fosse para usar uma outra imagem, saímos da UTI, né, da educação, e passamos para a enfermaria. Ainda não tivemos alta, vamos demorar um pouco para tê-la, mas não estamos mais na situação tão crítica que já tínhamos antes. Nos 2 governos do Fernando Henrique, nos 2 do Lula e no da Dilma e mais um pedaço, independentemente das turbulências que nós tivemos nos 3 governos, no campo da economia, da política, a educação conseguiu dar um passo que antes não houvera sido dado. Por isso, é uma vantagem imensa. Só que isso não nos acalma, apenas nos mostra que é possível fazê-la. Então a gente está naquela angústia boa do Heidegger, então. Exato. Na sua avaliação, professor, que caminhos a educação, no caso, a escola, a docência, pode trilhar, se podemos entender que hoje, mais do que nunca, precisamos de uma pedagogia da autonomia, freiriano como o senhor é? Como a gente pode desenvolver esse tipo de trabalho? A primeira coisa é fazendo uma revisão do nosso modelo de ensino em geral. Nós temos de lembrar, por exemplo, na educação básica, nossos alunos são do século XXI, nós, professores, somos do século XX, e as metodologias e estruturas são do século XIX. Aquilo que se chama de grade curricular, de maneira geral, a sistemática de avaliação, o modelo de ensino é do século XIX, nós somos os docentes do século XX e os alunos são do século XXI. Isso produz, uma defasagem de tempo. Por isso é necessário atualizar os processos pedagógicos com o uso das tecnologias, sem a elas se submeter, porque uma parcela dessas tecnologias ela é distrativa, ela desconecta a pessoa da compreensão, porque ela distrai muito a atenção, mas, por outro lado, reforçando a formação docente, que é aquilo que é mais necessário. Quem sabe cozinhar, cozinha em fogão a lenha. Quem não sabe cozinhar, você pode dar um fogão atômico para ele que ele não vai fazer nada. Então, a questão não é a tecnologia em si, e, nesse sentido, a formação docente é a grande trilha para a gente conseguir dar um passo que seja mais significativo. Como docente, como professor que o senhor é, o que é que o senhor pensa com relação à educação na interiorização? O senhor conhece muito bem o nosso Estado, né? E a nossa faculdade do Maciço do Baturité, temos agora um trabalho muito interessante do ponto de vista acadêmico. O que é que o senhor pensa, o que é que o senhor acha dessa interiorização do ensino superior, por exemplo, na nossa faculdade? É interessante porque eu venho ao estado do Ceará há mais de 40 anos. A primeira vez que eu fui a Baturité, esse ano está fazendo 40 anos. Eu conheci... Senão o senhor foi professor lá? Não, eu ensinei, fiz algumas palestras naquilo que é a antiga escola dos jesuítas. Jesuíta lá. E isso faz bastante tempo. E eu viajo bastante pelo interior do Ceará. E é interessante o quanto que nos falta ainda no Estado, um Estado que tem uma formação intelectualizada muito sofisticada, que gerou grandes homens e mulheres no campo da literatura e do mundo acadêmico. É necessário, sim, dar uma capilaridade dentro do Estado, nas várias regiões que ele tem, em relação especialmente ao ensino superior, ao mundo acadêmico. Isso, além de tudo, exige
que seja especialmente a atividade no campo público, que ela leve essa capilaridade, e no campo privado, que sejam grupos conectados com a realidade, né, aqui do Ceará e do Nordeste, não necessariamente alguém que importe, né, algumas estruturas, alguém que tenha de fato a capacidade de colaborar com a comunidade. Por isso, é uma urgência essa questão, né, da disseminação, né, do ensino superior por intermédio de um Estado que concentrou muito da sua estrutura, né, na área litorânea e especialmente na capital. Falando de filosofia, o que o professor Mário Sérgio Cortella costuma hoje ler no mundo da filosofia? Eu leio bastante os clássicos, seja porque eu já estou mais idoso e, portanto, eu estou mais seletivo. E como os clássicos eu li muitas vezes, eu agora, no meu tento, né, de organização, né, de encerrar um ciclo de vida, eu prefiro não arriscar, né, com tolices. Então eu prefiro voltar, né, a Platão, Aristóteles, Hegel, Heráclito, Parmênides, coisas ligadas ao mundo, né, de Descartes, de Pascal, tudo aquilo que ilumina a possibilidade de reflexão filosófica. Dos nossos contemporâneos, né, eu gosto de ler coisas do Edgar Morin, né, gosto de ler coisas conectadas ao mundo, né, de Horkheimer, então ainda um pouco daquilo que em filosofia a gente chama de escola de Frankfurt, né, aquilo que sobrou. Mas dos filósofos brasileiros eu leio muito Marilena Chauí, né, que eu acho uma pessoa especial, ou Gária Matos, né, aquilo que produz o professor Paulo Arantes, né, o Renato Giannini Ribeiro, né, também o Roberto Romano, quer dizer, são pensadores que atualizam para mim a reflexão. Mas, de maneira geral, eu prefiro mergulhar nos clássicos. Muito bem. Um Bauman na vida? Sim, o Bauman sim, mas é que algumas reflexões que o Bauman traz, elas são muito boas, elas são densas, elas mexem um pouco, eu até brinco que ele é um pouco Marcuse contemporâneo, à medida em que ele abala parte da percepção, como Herbert Marcuse fez quanto à sociedade industrial. Exatamente, por isso vale demais, mas não é uma dedicação de estudo, né, que eu tenha com tanta intensidade. Professor, ainda voltando no campo da educação, por exemplo, nós tivemos um filósofo no Ministério e que não demorou muito tempo. Tem a ver por ser filósofo ou porque a pasta não cabe? Eu acho que no traçado político, quem entra dentro de um projeto sabe que pode dele ser alterado, ser mudado. É necessário lembrar que Mas não foi tão rápido? Menos que ele, mais rápido que ele, foi o cearense, né, que antes esteve ali, né, que ficou algumas semanas. Portanto, talvez o critério não seja ser filósofo, porque Cid Gomes não é da área de filosofia. E passou, né, menos tempo. E passou mais velozmente ainda. Mas é porque não instigou um pouco lá? Agora, o professor Renato Giannini Ribeiro, ele está dentro de um processo onde você, qualquer um que fosse naquele movimento, não estando ele conectado desde a origem, né, com os mesmos grupos políticos, ele estaria de fato pendendo na situação. É uma coisa muito que eu não apreciei por várias razões. Eu acho que um governo não deveria perder nem o Renato Giannini Ribeiro e nem a Luiz Mercadante. Os dois, na sua tarefa, sabem fazê-lo. Por isso, eu não sou o governo, mas se fosse, em vez de colocar o professor Aloysio, né, e deslocar o professor Renato para fora do governo, eu incorporaria os dois, né, num processo, e até colocaria o professor Renato Giannini Ribeiro no Ministério da Ciência e Tecnologia, porque ele foi da CAPES, né, da área que cuida do ensino superior, né, no Brasil, e, portanto, seria muito adequado. Mas acho que ser filósofo não é critério para ser veloz. O critério é ser cearense. Professor Mário Sérgio, o senhor também mexe muito com a teologia e ciência da religião. Eu não poderia deixar de fazer uma pergunta voltada a questões teológicas ou da ciência da religião. Como está a sua situação hoje na PUC, como professor, como articulador, no meio dessas caminhadas de palestra no Brasil afora? Então, eu me aposentei da PUC em 2012 como docente no cotidiano e fiquei apenas com palestras e conferências, o que significa que eu não tenho nenhuma obrigatoriedade de aula, docência e orientação. Portanto, eu estou já autônomo em relação a isso. Isso significa que toda a minha atividade de viagens, né, de palestras e atividades, ela não tem nenhum tipo de obstáculo por parte do vínculo com a PUC São Paulo, né? E, mais do que isso, a universidade até aprecia, né, que eu tenha a possibilidade de levar uma parcela, né, daquilo que faço e o nome dela em todos os lugares. Eu fiquei na PUC São Paulo 35 anos, minha família tem o hábito de não ficar mais de 35 anos num lugar, então eu achei que estava na hora, né, de desconectar.
Eu ouvi o senhor falando que nós não devemos ter um tipo de filosofia fast food, essas que estão aí pré-prontas, né? Até porque o senhor escreveu um livro chamado Não Nascemos Prontos. A maioria das pessoas não quer uma filosofia já pronta? Claro, porque ela é muito mais digerível. Às vezes me perguntam, por conta dos livros que escrevo, alguns deles são mais superficiais, outros menos. Por exemplo, alguns dos meus livros eles são a transcrição de colunas de rádio, de comentários de rádio, e por isso eles guardam, né, um nível de superficialidade que é maior. No entanto, é preciso lembrar que quando me perguntam, o senhor escreve livro de autoajuda? Eu digo, claro. Aí a pessoa, como ela esperava, ao contrário, eu digo, filosofia é isso. Aliás, qual era o lema socrático? Conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo chama-se autoajuda. O que mudou na história não foi o conceito de filosofia, foi o conceito de autoajuda. Portanto, houve uma alteração nesse processo. E uma parcela, sim, das pessoas deseja algo que seja mais digerível, mais palatável. Não me incomoda isso, porque muita gente que começa digerindo o banal ou o fácil, depois ele passa para níveis maiores de exigência. Como nós, né, a gente se habituou, às vezes, a tomar alguma bebida que era daquilo que a gente podia consumir com o dinheiro que tinha, na idade que estava, e você vai elevando o seu nível de exigência em relação a isso. Bom, Kant já dizia isso, né? Não se aprende a filosofia, mas a filosofar. Então, de repente, o povo está querendo filosofar. Ou está querendo uma filosofia de Sim, fato. claro, precisa fazê-lo, é necessário, né? O Gramsci mesmo, você lembra, dizia que cada um de nós é um filósofo ou uma filósofa, mas o Arantes, né, que já faleceu, o professor da USP, lembrava que algumas pessoas às vezes esquecem que para filosofar não basta começar a delirar, né? Filosofia não é delírio. Filosofia é um pensamento sistemático, metódico, organizado em torno da razão das coisas serem como são. Por isso a filosofia é a produção do espanto e não a produção da certeza. Algumas pessoas procuram na filosofia uma certa serenidade, serenar a cabeça, acalmar o espírito. Isso não é da área de filosofia. Se é uma filosofia serena e acalma, é porque não é filosofia. Muito bem. O senhor, um poste físico desse, uma barba dessa, o senhor tem medo de baratas. Não tenho medo, não, tenho pânico. O que é diferente. Medo é estado de alerta, pânico é incapacidade de ação. E você sabe que se eu tiver, não teria nexo, eu tenho medo de uma coisa que não morde, é desse tamanho. Pânico, já tratei, já fiz tudo que deu. Tenho uma experiência no Ceará, uma vez, lá em Baturité, né, absolutamente assustadora para mim. Essa sim me deixou, né, eu passei a noite acordado, orando a Santo Inácio de Loyola, no fundador dos jesuítas, fiquei estando em Baturité, naquela antiga escola dos jesuítas, por ser uma escola muito, né, já quebrada, e muitas coisas já estavam fora de cuidado. À noite, quando eu fui dormir, o quarto estava pleno, né, de aquilo que em ciência se chama de periplaneta americana, que é o nome científico da barata, né, e elas estavam ali, e eu não gosto da companhia delas, mas de modo algum, né, e eu prefiro um local cheio de serpentes, cheio de aranhas, cheio de morcegos, como várias vezes na vida convivi, mas baratas não, e as de Baturité menos ainda. Mas na FMB nós não temos nenhuma barata. Ótimo, você não tem como impedir que elas apareçam. Temos? Elas são o ser mais adaptável, né, que a biologia evolutiva conhece, né, nos últimos milhões de anos. Esse é o meu problema. Elas são mais adaptáveis do que eu, por isso elas não são invencíveis, mas elas continuam apavorando, né, meu cotidiano. Agora, se vocês da FMB conseguem evitá-las, melhor ainda, me sinto mais acolhido. Para encerrar, professor, o que é que o professor Mário Sérgio Cortella ainda deseja fazer nesse tempo que lhe resta? Olha, eu tenho bastante coisa para produzir. Eu estou concluindo 3 novos livros, o que me faz ficar sozinho muito tempo. Por exemplo, eu estou aproveitando essas atividades que estamos tendo com a FMB, né, seja de Fortaleza, seja de Mossoró, para caminhar, para refletir. Eu tenho um hábito, eu caminho quieto, fico sossegado e de vez em quando falo, né, no celular para que aquilo fique gravado. Uso o gravador dele. Estou terminando alguns livros novos, mas eu tenho uma perspectiva ótima. Alguns dos meus netos eu coloquei na minha cabeça que eu vou ensiná-los a jogar peão, né? Quando eu era criança em Londrina, existia aquele peão de madeira que a gente pegava uma cordinha, enrolava nele e jogava, fazia ele girar, ele subia na corda, subia na mão. E eu sempre soube fazer isso com 10 anos de idade. E agora, 2 dos meus netos, eu quero que eles aprendam a fazer. E sou eu que vou ensinar. E por isso eu não morrerei antes de ensiná-los. Gente, tivemos a honra de entrevistar o professor Mário Sérgio Cortella nesse momento, né, do nosso evento. Gostaria de agradecer
mais uma vez o professor, as suas ideias e mais um evento da Faculdade do Maciço do Baturité.